Olá pessoal, nós vamos falar sobre o ISSQN, que é um imposto sobre serviços de qualquer natureza, que também pode ser representado pela sigla ISS. Isso significa, o conceito desse imposto é que é um imposto sobre serviços de qualquer natureza. Ele trata-se de um tributo de competência dos municípios e do Distrito Federal, que incide sobre a prestação de serviços. Portanto, significa que todos os valores recolhidos a título de imposto sobre os serviços de qualquer natureza são destinados aos cofres públicos municipais. Bom, sobre os aspectos legais, o imposto sobre serviços de qualquer natureza ele é regido pela Lei Complementar de número 116 de 2003. Por ser um tributo de ordem municipal, as regras e alíquotas variam de um município para o outro. Por isso, além das leis mencionadas, é importante conhecer a legislação específica do município sobre o tema. Fato gerador. O fato gerador é a situação definida em lei que enseja a cobrança de tributo. Segundo o Código Tributário Nacional, o fato gerador do imposto é uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, ou seja, ela não possui um caráter contraprestacional, né? É o nome que se dá aos impostos que são usados na remuneração de alguma atividade. Sobre a obrigação tributária. Denomina-se obrigação tributária o dever de fazer de um contribuinte responsável ou terceiro em função da lei. De acordo com o artigo número 113 do Código Tributário Nacional, a obrigação tributária divide-se em principal e acessória. A obrigação principal é o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária, situação estabelecida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. E a obrigação acessória é fazer ou deixar de fazer determinada coisa, qualquer situação que na forma de legislação aplicável impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Dos contribuintes. Os contribuintes que devem pagar o imposto sobre serviços de qualquer natureza são todas as empresas prestadoras de serviços e profissionais autônomos que se enquadram nas obrigações da lei. São empresas e prestadores de serviços, profissionais autônomos, como por exemplo advogados, médicos, arquitetos, administradores, entre outros, pessoas físicas ou jurídicas ou com ou sem estabelecimento fixo. Sobre o local de incidência, muito se discute acerca do local de prestação para fins de atribuição da hipótese de incidência do imposto sobre os serviços de qualquer natureza. Contudo, há que se ressaltar que a Lei Complementar de número 116 de 2003 é clara e não deixa margem para interpretações. Por esse motivo, o imposto sobre os serviços de qualquer natureza, ele sempre será devido no local do estabelecimento do prestador e somente será considerado o local do domicílio do prestador em sua ausência. Sobre o local de não incidência, exportação de serviços para outros países, a prestação de serviços em relação de emprego dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros do Conselho Consultivo ou de Conselho Fiscal de Sociedades e Fundações, bem como dos sócios gerentes e dos gerentes delegados. O valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Sobre a base de cálculo do imposto sobre o serviço de qualquer natureza, é o preço do serviço. Então, na falta do preço do serviço, a base de cálculo do imposto será o valor corrente de serviço similar. Considera-se preço tudo o que for devido em virtude da prestação do serviço, incluídas todas as importâncias, despesas acessórias, juros, acréscimos, bonificações ou outras vantagens financeiras, remuneradas em dinheiro, bens, serviços ou direitos, inclusive a título de reembolso, reajustamento ou dispêndio de qualquer natureza, bem como a promoção gratuita, permuta e cortesia. Quando o serviço for remunerado em moeda estrangeira, a base de cálculo será obtida pela sua conversão em moeda corrente no último dia útil do mês da ocorrência do fato gerador. Somente poderão ser excluídos da base de cálculo dos impostos ou descontos ou abatimentos incondicionalmente concedidos, exceto os previstos na legislação. O montante do imposto integra sua própria base de cálculo, constituindo-se eventuais destaques mera indicação para fins de controle. Sobre a alíquota é máxima de 5%. Ela é prevista sobre os serviços, o imposto sobre os serviços será prevista na lei complementar de 5%. Significa que os municípios do Distrito Federal eles podem criar alíquotas para o ISS que podem variar entre 2% e até no máximo 5% sobre o valor da nota fiscal em alguns municípios. Deixamos aqui o nosso muito obrigado.
e até a próxima.